Olá, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um Cinema e Arquitetura. E eu vou logo dizendo que eu esperava muito mais da série do Justiceiro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Justiceiro, esse personagem que estava todo mundo na expectativa por essa série, porque não estava no plano da Netflix fazer uma série logo de cara do Justiceiro. No contrato que eles tinham com a Marvel, a série que eles iam fazer era justamente a série do Demolidor, da Jessica Jones, do Luke Cage, do Punho de Ferro e por fim fariam a série aí dos Defensores. Mas aí o Justiceiro fez tanto sucesso lá na segunda temporada da série do Demolidor que eles resolveram fazer uma série exclusivamente para o Justiceiro. Esse Justiceiro que já teve outras participações dentro do cinema que a gente vai comentar já. Para que você possa entender quem é o Justiceiro, aonde surgiu o Justiceiro, nós temos que voltar lá em 1974 com a revista do Amazing Spider-Man. O Justiceiro foi criado por Stan Lee para fazer uma participação na revista do Homem-Aranha. O Justiceiro foi criado para caçar o Teioso lá na sua revista, que começou como um vilão. E logo no final da história, do arco de história, aconteceu que o Justiceiro teria que matar o Homem-Aranha, mas aí por questão de honra ele falou que não, porque não tinha por que ele matar, porque ele não tinha feito nada de errado, apesar de ele ter sido pago para isso. Na hora lá ele decidiu que ele não ia matar o Homem-Aranha. E aí ficou aquela dúvida na cabeça, porque como é que pode um vilão ter uma questão de honra, ter uma questão de ter esse pensamento de honra, ter essa visão aí de honra. E aí todo mundo ficou apaixonado por esse personagem do Stan Lee, e aí o Justiceiro começou a ser criado, logo em seguida começaram a fazer um arco de história do Justiceiro. E aí que foi o John Romita Jr. que consagrou esse personagem, colocando essa caveira no peito, sendo meio vilanizado, meio herói e tudo mais, aí, mas sempre controverso. Ele não tem tanto arcos de histórias assim tão legais, tudo a não ser dessa história do John Romita Jr., que contou a origem do Justiceiro, que era lá na revista em quadrinho. A origem dele era justamente, ele tinha saído da guerra do Vietnã meio transformado, meio Rambo assim e tudo mais. E aí chegou e ele tinha essa sede de vingança porque a sua família foi morta pela máfia. Mas passado o tempo o Justiceiro ficou muito conhecido e inclusive teve alguns filmes que foram marcantes, não tão bons, mas que foram marcantes na história do cinema. O primeiro foi lá em 1989 com Dolph Lundgren interpretando o personagem que talvez seja um dos piores filmes aí do Justiceiro, mas também consegue ser pior ainda do que o Mestre do Universo, também interpretado por Dolph Lundgren. Então ele tinha uma fase que ele queria fazer todos os filmes de super-heróis e aí nenhum dava certo. Ele conseguiu estragar todos os meus sonhos de ter um He-Man de verdade no cinema. Mas isso aí é uma outra história para uma outra conversa. Continuando a série de filmes que o Justiceiro teve, também ele fez aí em 2004, trouxe Thomas Jane aí como o Justiceiro vivendo em Miami. Também teve uma questão de violência. Eu até gostei desse filme, ele não é tão ruim assim como as pessoas dizem. Eu gosto do filme, até porque John Travolta como vilão principal foi bem interessante, apesar dele ser muito overrated, muito assim, um vilãozão. E a história também, no final das contas, não teve muito a ver. Mas tem uma cena nesse filme, que é a cena do piercing, que ele tá tirando o piercing de um dos ajudantes lá do Justiceiro, e acaba que essa cena talvez seja a cena mais violenta, mas o resto é muito pra baixo. Não gosto tanto do filme, mas eu ainda gosto mais do que os outros dois, né? Apesar que muita gente gosta do terceiro filme, que é o Zona de Guerra, e muita gente gosta muito mais desse filme porque tem um retalho. Só que tem uns absurdos lá que a gente fica mais ou menos. Mais ou menos. Muito mais ou menos mesmo. Eu não gosto tanto do Zona de Guerra, eu prefiro ainda o de 2004. Mas aí o 2004 ainda teve uma tentativa de se fazer um outro filme com Thomas Jane ainda, mas não rolou, que foi justamente um curta que ele fez pro YouTube, que vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ver, que é um curta muito bacana, muito violento. Esse sim tinha que ser o Justiceiro que nós queríamos ver naquele filme, que não rolou. Mas não rolou, foi só menos uma propaganda aí e tal, porque o Justiceiro voltou a estar em voga aí dentro da Netflix e porque ele ganhou uma série aí.
foi justamente por causa da segunda temporada do Demolidor, onde o primeiro arco de vilão do Demolidor foi justamente o Justiceiro, interpretado por Jon Bernthal. Aí ele trouxe o espírito de que é o Justiceiro, principalmente aquela cena do corredor, que é a cena da prisão lá da cela do Demolidor, lá no final da temporada, que tipo assim, esse é o Justiceiro que nós queremos ver na série da Netflix. Então, por conta dessas cenas, por causa do clamor das pessoas, o Jon Bernthal ficou muito bom lá, e eu acho que ele interpretou muito bem o Justiceiro. Eu acho que é bem a cara do Justiceiro. O pessoal que assiste The Walking Dead não gosta dele, mas enfim, mas ele no papel de Justiceiro ficou muito bacana. Eu acho que realmente ele cumpre o papel dele como Justiceiro. No entanto, aí então, como ele fez muito sucesso lá, eles resolveram fazer uma série solo do Justiceiro, o que ganha pontos positivos e o que ganha pontos negativos. Vamos para os pontos positivos. Eu acho, mais uma vez falando, que o Jon Bernthal conseguiu, assim, encaixou bem no papel do Justiceiro, e o primeiro episódio é muito bacana, a forma como ele apresenta, assim, e aí eu acho que dá aquele plus, assim, pô, essa série vai ser muito foda, essa série vai ser muito bacana. Foi justamente o primeiro episódio. Eu achei interessante uma coisa, que no final do Demolidor lá deixem aberto como se ele fosse sair caçando realmente as pessoas que mataram a família dele. E aí o começo dessa temporada, talvez seja um spoiler para você, é justamente já ele como se tivesse cumprido todo o anseio de vingança dele, todo o anseio de vingança dele. Eu achei bem interessante, porque lá no final ele termina com uma caveira no colete, e no começo ele mostra que é como se ele tivesse acabado a vingança dele e também queimado, e tipo assim, teria enterrado o Justiceiro e teria vivido uma vida normal. Então assim, ele não faz referência ao série do Demolidor, mas também ele deixa um arco assim como se realmente tivesse acontecido alguma coisa nesse interim aí, foi nas coisas que aconteceram lá no Defensores de repente, tá? Mas eu achei bem interessante isso, e o primeiro episódio ele chega batendo forte, porque mostra como é que ele finaliza essa vingança dele, mas aí começa um outro arco de história dele, quando ele está tentando viver uma vida normal, mas ainda ele segue muito perturbado. Mostra esse Justiceiro, esse Frank Castle perturbado mesmo, como ele tem que ser, que é uma pessoa que veio da guerra, vivenciou a guerra, cresceu para lutar uma guerra, e aí ele acaba sendo uma pessoa bem perturbada mesmo. Então nesse primeiro episódio ele mostra isso, assim, essa luta dele para tentar ser normal, e a luta dele justamente por causa das lembranças, por causa das coisas que ele fez e tudo mais. Então esse primeiro episódio é muito bacana. A partir do primeiro episódio, em que ele mostra o que aconteceu com ele nesse inteirinho aí, ok, a série te apresenta isso, de assim, pô, essa série continuar desse jeito, talvez valha a pena tudo. Então, só por esse primeiro episódio já foi o melhor série aí da Netflix e tudo mais. Mas aí começa a apresentar os outros personagens, começa a apresentar os arcos de histórias, começa a apresentar aí como é que essa origem do Justiceiro, que eu acho que ficou muito legal, os flashbacks, as formas de contar os flashbacks, porque não tinha como apresentar ele sem não contar o flashback também, mas não tinha como começar lá antes do Demolidor, porque ia ter um problema temporal e tudo mais. Mas eu acho que foi bem interessante essa forma de flashback, mas eu não gostei de alguma forma que ele foi apresentado. Enrolaram muito para apresentar os outros personagens, os arcos de histórias. Como sempre, na série da Netflix, da Marvel, na Netflix, sempre tem essa questão de dois vilões. Então teve esse caminho para apresentar o primeiro vilão menor, para poder chegar no vilão de verdade. Então eu acho que enrola muito essa história. Eu acho que é um problema que faz com que tenha uma barriga muito grande na história. Eu não gostei da personagem da policial, eu acho que ela é muito fraca, apesar dela tentar se esforçar muito para ser uma boa personagem, mas eu acho que ela ficou meio a desejar. Toda vez que ia pro arco dela de história da perseguição, ela não mostrava muito assim essa vontade de investigar. Essa perseguição pro Frank Castle não fazia muito sentido e tudo mais. Mas enfim, eu não gostei muito dela. Mas eu gostei do personagem do Micro, dele também ser um fantasma no meio da história, dele ter morrido por causa de tentar salvar aí esse mundo, tentar salvar a família dele. Também de uma certa forma perdeu a família dele e tudo mais. Eu gostei do personagem do Micro, mas eu acho que, por exemplo, minha primeira grande crítica da série, eu acho que não tinha que ter 13 episódios. Então eu acho que o meio, como sempre, teve uma barriga muito grande.
eu acho que fica muito cansativo, o primeiro vilão fica cansativo. Eu gosto da discussão que tem sobre esse negócio de posse de arma, essa questão de violência, e ela veio num momento justamente para fazer uma crítica a isso, em decorrência de tudo aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Inclusive ia ter um trailer falando sobre o Justiceiro justamente na Comic Con Nova York, mas não rolou, porque foi uma semana depois daquele atentado lá no Texas, lá no Las Vegas, teve aquele atentado do cara que matou o pessoal lá em Las Vegas e tudo mais. Então tem toda essa questão de armamento, essa questão militar, essa questão bélica dos Estados Unidos, de querer sempre estar em guerra e como é que as pessoas voltam destruídas e tudo mais. Mas, como eu falei, eu não gostei desse primeiro vilão. Eu acho que não poderia ter sido um outro vilão um pouco mais forte. Eu acho que poderia fazer uma ligação até com o Demolidor. Acho que faria uma certa vantagem. Acho que o único personagem que está ali para fazer uma ligação com o Demolidor foi a Karen Page, que mais uma vez é o Deus Ex Machina, porque é uma menina que era secretária, depois virou advogada e depois virou jornalista, e a jornalista mais foda é que todo mundo quer perguntar para ela quem é o Justiceiro, ela é que vai ter a resposta para tudo mais. E aí mostra também um ponto interessante, que é justamente a posse de arma, que ela tá com uma arma lá, uma pessoa normal, ela é agente que tem uma posse de arma e tudo mais. Tem uma coisa que eu não gostei nem um pouco da série, foi justamente um diálogo que tem ali, em que eles estão bêbados, tanto o Micro quanto o Frank Castle estão bêbados, e eles começam a falar um monte de merda que não faz sentido algum na conversa, aquela conversa sem pé nem cabeça, falando sobre bunda, falando sobre como conquistou a mulher e tudo. Eu acho que é interessante por um ponto de mostrar que o Frank Castle era uma pessoa normal, que ele estava tentando ser uma pessoa normal, mas não faz sentido no meio a confusão que eles estavam envolvidos, ele ter aquela conversa, entendeu? Da mesma forma, eu não acho muito bacana essa história do Frank Castle e desse triângulo amoroso entre a mulher do Micro, ele e o Micro, e aí fica nesse negócio de é pra ter um par romântico. O Frank Castle parece que tem uma química entre ele e a Karen Page, e aí também tem uma química dele com a mulher do Micro, e ele é meio que garanhão, mas aí ele nunca esquece a mulher dele. Tudo bem que depois que a família morre, a pessoa tem que ter a vida dele, mas não faz muito sentido, porque o Frank Castle ele é muito devoto à família dele, e é por isso que ele luta, é por isso que ele quer se vingar, e até o motivo de vingança dele não faz muito sentido, sendo que ele já tinha matado todo mundo que tinha matado quase todo mundo que tinha matado a família dele, e depois ele retoma aí no questão de vingança, que eu acho que não faz tanto sentido, porque o motivo é porque os caras enganaram ele, mas não foi eles. Não sei, não fez muito sentido essa vingança dele. Eu acho que a vingança lá seria mais interessante de ter mostrado a vingança completa lá, que não mostrou, que era justamente no inteirinho das duas séries. Então eu acho que a história se enrolou muito. Tem um episódio que é o episódio em que ele vai ter que salvar a Karen Page lá, que é o desfecho do primeiro vilão. Eu acho que esse episódio é chato, não sei se porque o Bento tava chorando e eu cortei muito esse episódio, porque toda vez que eu começava a assistir acontecia alguma coisa, eu tinha que parar o episódio para poder fazer essa coisa, e eu não conseguia acompanhar. Mas eu não gostei dessa cena, não faz sentido algum aquela cena, todo mundo dentro de um prédio, assim, ficou meio todo mundo dentro do prédio, ficou meio parecido o Judy Dredd lá, todo mundo num prédio, as coisas tudo aconteciam no prédio. Mais uma vez a Karen Page é Deus Ex Machina, as coisas giram em torno dela, tem que girar em torno dela, e acaba que ficou chato pra caramba esse episódio. Mas os três últimos episódios são muito bons. Aí sim, a gente vestiu a cara do Justiceiro. O Justiceiro é isso, o cara sanguinário, o cara que apanha e tá lá, tem sede de vingança, tem um motivo para ele estar vingança, e essas cenas em que tá cortada entre as cenas reais e as lembranças dele, ele sempre nessa tentativa de saber se vai morrer, se vai encontrar a família dele, ou se ele realmente volta para poder se vingar mais uma vez. E aí, como faz um paralelo, ele diz que ele voltar para se vingar, ele está em casa, e não morrer agora não seria a redenção dele, que ele voltaria em casa. Então tem essa briga aí, meio Cavaleiro do Zodíaco, meio Shiryu, lá na batalha lá contra o Câncer, né, contra o Máscara da Morte. Então fica meio esse negócio de morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, não morre. E eu gostei muito das cenas
Ai, cheguei agoniante, lembrou muito o Albergue, sabe? Aquela cena em que a pessoa queima o olho com maçarico, o olho da menina e tal. Caramba, essa cena é agoniante, é sangue, 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 sangue. Talvez seja a série mais gore da Netflix, até mais que aquela da Double More lá, que ela é canibal e tudo mais, mas talvez seja a cena mais forte aí da Netflix como um todo, da Marvel como um todo, e ele mostrou isso lá no primeiro episódio, então tinha que continuar dessa maneira, com sangue, com violência, o justiceiro que não tem pena, que chega e mata, e bate com machado, e bate com martelo, e bate com o que tiver na mão, ele sai batendo, e é muito bacana os 3 últimos episódios. Inclusive muita gente reclamou do último episódio, que dá gancho para uma segunda temporada, que é justamente a participação do Retalho, que é a formação do Retalho. Mas isso me lembra muito também um pouco o Dark Knight do Batman, justamente a formação do vilão, quando é formado lá o Duas Caras e tudo. Então é muito interessante isso, esse estopim, é isso que dá o ponto do cara que tem tendência a ser vilão, que talvez tenha feito muitas escolhas erradas, como é o caso aí do personagem do Retalho, mas aí é nesse momento de ruptura que ele vira o vilão de verdade, aquele negócio que o Coringa fala, né, que sempre ele conta a história de como ele ganhou as cicatrizes, é justamente isso, entendeu? Aquele ponto que faz com que a pessoa realmente se torne um vilão de verdade. Mas isso é um desfecho para a segunda temporada. A série da Netflix, eu acho, minhas considerações finais, eu acho que a série poderia ser um pouco mais curta, eu acho que ele tinha que ter um pouco mais de violência. Então Frank Castle nos quadrinhos é muito isso, é o cara que é sangue nos olhos, que não tem pena de ninguém. Ele lembra muito o Spawn, mas aí ele é um pouco mais realista, como é da Marvel, mais realista como da Marvel, mas deixa umas coisas em abertas, umas perguntas. Eu acho que a série poderia ser melhor, mas não foi. Dou aí umas 2,5 estrelas. Não vou dar nota, né? Não vou dar nota, mas eu acho que vale a pena você assistir. Eu acho que é mais uma série da Netflix. A Netflix, ela tem ido num altos e baixos, ela já não tem mais feito série 100% de aprovação, mas ela tem cada vez mais produzindo algo de qualidade. Estou muito ansioso para o que vai acontecer com o Demolidor. Eu esperava que o desfecho da Karen Page para que ela possa fazer a terceira temporada do Demolidor, que talvez seja a queda do Murdock, acontecesse nessa série, mas realmente não aconteceu. E eu não sei como é que o Justiceiro vai se encaixar no universo da Jessica Jones, no universo do Luke Cage e dos Defensores, mas eu acho que ele poderia dar um outro ponto ali dentro dessas séries e tudo mais. Principalmente do Punho de Ferro do Luke Cage, que foram séries que foram de baixa qualidade. Eu não gostei do Punho de Ferro, do Luke Cage até que eu gostei de alguns detalhes, mas é isso aí, é assunto para outro vídeo, para outra conversa, para outro cinema e arquitetura, certo? Não falei nada de arquitetura, porque até que não tem muita coisa aqui para se falar sobre arquitetura. Mas a série da Netflix tá aí. Veja e dê sua crítica com seus próprios olhos, tá certo? Deixe seu comentário aqui se você gostou do vídeo. Se você quer saber mais vídeos sobre esse tipo de vídeo, se você quer saber mais, deixe seu comentário, deixe seu like aí, comenta, curte e comenta, porque logo vai começar a maratona de filme do Oscar, e aí a gente vai estar fazendo aqui o tempo todo analisando os filmes do Oscar. Então, para que isso aconteça, você precisa deixar seu comentário, deixar seu like, para que a gente possa crescer cada vez mais. Siga nossas redes sociais, siga o Arquiteto Gourmet, porque nós vamos estar sempre lançando notícias novas por lá, tá certo? Então é isso, minha gente, um grande abraço, até a próxima, tchau!